Olá, criptomaníacos! Pobre não tem sossego. Achei que ia passar um final de semana tranquilo e hoje, sexta-feira, o mercado desabou. Todas as criptomoedas estão derretendo de forma violenta e a pergunta é: o que aconteceu para uma queda como essa? A gente vai descobrir no vídeo de hoje e também descobrir se isso frustra aquela retomada de alta que vinha acontecendo. Logo após a vinheta. Eu tô rindo aqui porque a minha jaqueta tá igual aquele site Coin360, já vou mostrar para vocês, tá tudo vermelho com as letras brancas, né? Vocês vão perceber como tá igual. Por enquanto, deixa aquele like no vídeo e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque tá complicado para mim nesse mês, o YouTube não tá fácil não. Bom, entrando aí na tela, olha aí, site Coin360, igualzinho a minha jaqueta, né? Tudo no vermelho com essas letras brancas, vocês percebem que as principais moedas, Bitcoin e Ethereum, estão caindo 10%, né? 9 a 10% no dia. Bitcoin já está em 21.280, Ethereum em 1.690 dólares. Outras moedas aqui também ao redor disso, XRP 10%, ADA 13% de queda, BNB caindo um pouquinho menos, 6,5%, Solana 10%, enfim. A maior parte delas ao redor de 10% de queda, o que é muito forte nesse momento que a gente estava esperando justamente um movimento positivo. Na continuação de um movimento positivo, eu esperava que o Bitcoin tivesse uma queda, mas a partir dos 28 mil dólares, né? E aconteceu a partir dos 25 mil dólares. Então veio antes até do que eu esperava. E vamos começar o vídeo respondendo o motivo, né? Por que essa queda está acontecendo? E existem alguns fatores. Depois deles, eu vou mostrar para vocês os gráficos para a gente entender melhor qual é a previsão daqui em diante. Então, vamos começar com a primeira notícia, o primeiro motivo para essa queda: tensão geopolítica. China envia tropas para a Rússia. Então, riscos geopolíticos continuam a ocorrer e acrescentam pessimismo no sentimento de aversão ao risco nessa sexta-feira. Então, esse momento de guerra que a gente está vendo, né, a Rússia estava meio sob controle ali, estavam fazendo sanções em cima da Rússia, de repente a China se aproxima, começa a fazer testes militares dentro da Rússia, uma aproximação entre os dois presidentes, e isso gera medo de que aquelas sanções impostas à Rússia não surtam tanto efeito. Com isso, o mercado começa a ficar assustado e reduz sua exposição ao risco. E dentre os ativos de risco, nós temos justamente as criptomoedas. Se isso já não fosse o bastante, temos um outro motivo importante. Nessa matéria da Bloomberg de hoje, vocês leem que o Bitcoin caiu para a sua mínima em 2 meses, já que o mercado está avesso ao risco. E qual é o outro motivo para isso acontecer? A matéria explica que o Banco Central dos Estados Unidos resolveu retornar para a ideia de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, algo que tinha sido alterado na última reunião, né? Parecia que eles iam parar de subir a taxa de juros, mas o cenário mudou. E se as taxas de juros sobem, ativos de risco se tornam menos interessantes. Isso também ajuda a fazer com que o Bitcoin e as outras criptomoedas caiam. E para piorar, como eles explicam, o mercado de futuros costuma dominar o price action, né, esse movimento de preços. E é um mercado sujeito a liquidações praticamente instantâneas graças aos robôs, aos bots. Então o que acontece é que quando tem uma queda de mercado, mesmo que pequena, às vezes é o suficiente para ativar esses bots, esses robôs, e desabar o mercado de uma vez só, como aconteceu. A gente está falando aqui de poucos minutos para o mercado inteiro cair. Eles falam que o Bitcoin perdeu cerca de 5% do seu valor contra o dólar em apenas 1 minuto. Uma queda de 5% num ativo gigante como o Bitcoin em 1 minuto. Isso só pode ocorrer com o uso de bots, de robôs que estão dominando o mercado de futuros, como a gente pode ver nesses gráficos aqui. Total de liquidações no Bitcoin. As barras verdes representam aqueles que foram liquidados e que estavam apostando na alta, ou seja, estavam posicionados como long,
e vermelhas representam aqueles que foram liquidados em short, ou seja, apostando na baixa. Olha o que aconteceu hoje, pessoal. Sim, vocês percebem 185 milhões de dólares liquidados naqueles que apostavam no long, né, apostando na subida do Bitcoin. Isso mostra um excesso de otimismo por parte do mercado e eles sofreram, né? Eles foram penalizados com essa queda de preço do Bitcoin. Como a gente falou, tem robôs ali, na hora que o mercado começa a cair, isso vai sendo ativado e aí vira uma avalanche. E olhando o mercado como um todo, a gente está falando aqui de mais de 500 milhões liquidados em criptomoedas, tá? Então todo mundo aqui também apostando na alta, as criptos caíram e 500 milhões, meio bilhão de dólares aqui daqueles que apostavam na alta das criptomoedas. E infelizmente não parou por aí, tivemos um outro motivo para essa queda que ajudou nessa força vendedora, que foi a venda de 6 mil bitcoins por parte dos mineradores de Bitcoin. Por que os mineradores estão vendendo seus bitcoins? Bom, vocês lembram que recentemente a gente teve uma alta no Bitcoin, né? Ele saiu lá dos 17 mil dólares, foi até os 25 mil dólares, os mineradores estavam mantendo suas posições ali, até porque estava muito negativo para vender naquele ponto, mas eles precisam de dinheiro para manter suas operações. Na hora que o mercado subiu e atingiu um teto de 25 mil dólares e começou esse bafafá de sobe, mexe com a taxa, não mexe com a taxa, o que eles fizeram? Venderam, aproveitaram essa subida, né, essa boa subida de preço para vender e manter suas operações. Olha só esse gráfico, como ele explica exatamente o que aconteceu. A linha preta é o preço do Bitcoin. A linha azul é a reserva dos mineradores, quantos mineradores possuem de Bitcoin. Olha o que acontece a partir aqui do topo de preço que a gente tem no Bitcoin, né, aqui mais ou menos nesse ponto, o que acontece com essa reserva dos mineradores? Ela começa a cair, eles começam a se desfazer do Bitcoin. O preço ainda estava lá em cima, próximo dos 24 mil dólares, como vocês podem observar aqui. A partir dessa venda dos mineradores, né, pesada, o preço começa a reverter, ó, começa a cair, né? Ele chegou a subir um pouquinho aqui, atingiu próximo aos 25 e a partir dali, ó, começa a cair, mais venda de mineradores, e aí o preço desaba finalmente até chegar no patamar de 21 mil dólares. Então, os mineradores com essas vendas pesadas aqui acabam contribuindo também para que o preço desabe. Mas e agora? Será que essa alta das criptomoedas foi somente uma armadilha para touros e a gente caiu feito pato? Bom, para a gente responder essa questão, vamos para os gráficos. Tá aí um gráfico do Bitcoin, né? Aqui está o preço do Bitcoin, uma linha branca, e vocês estão vendo o indicador amarelo. Ele representa, resumidamente, o seguinte: quando ele está no topo, esse indicador está lá no alto, né, em direção ao número 1, significa que aqueles holders de longo prazo, que geralmente são baleias, são pessoas que têm mais Bitcoins, estão se desfazendo, estão movimentando as suas moedas muito, né? Porque eles têm interesse em trocar de mão, vende no topo, e aí o mercado tende a cair. Então, sempre que a gente vê um topo nesse indicador, marcado pelos círculos na cor vermelha, vocês percebem que, na sequência, o preço, que é a linha branca, desaba. Ou seja, se as baleias, se os holders de longo prazo estão se desfazendo dos seus bitcoins, estão vendendo os seus bitcoins, o preço tende a cair. Eles são uma força vendedora muito importante. E a gente teve isso também nesse ciclo, né? Justamente quando esse indicador atingiu um topo aqui, ó, fez um pico, foi quando o mercado desabou, né? Chegou na alta histórica e a partir dali caiu. Por outro lado, quando esse indicador atinge esse patamar mínimo aqui, essa linha tracejada azul sempre indicou o fim do ciclo de baixa, o fim do bear market, o fim do inverno cripto. Não errou, olha só. Nesse momento aqui, esse primeiro momento, foi justamente o fim desse bear market do ciclo de 2013. Então aqui nesse momento, que já estávamos em 2015, o ciclo de baixa acabou e o preço começou a subir até atingir uma nova alta histórica lá no final de 2017. Mesma coisa quando esse indicador atinge aqui, ó, a linha azul já em 2020. Foi aquele ponto lá em março de 2020, início da pandemia, quando o Bitcoin caiu lá até a faixa dos 3 mil dólares, né? E a partir desse momento a gente pode definir que acabou o bear market, acabou o ciclo de baixa e o Bitcoin voltou a subir até atingir os 69 mil dólares. E olha só o que aconteceu recentemente. Esse indicador caiu, ou seja, os long-term holders, os holders de longo prazo, as baleias, estavam parando de vender, está reduzindo a venda desse grupo, mas ainda não atingiu a linha azul. Esse gráfico não é de hoje, ele é de alguns dias atrás. Não tinha atingido
essa linha azul, mostrando para a gente que, apesar da queda estar acabando, ainda temos margem aqui, ou ainda tínhamos margem aqui, para um pouco mais de queda, para esse indicador encostar nessa linha azul antes do preço voltar a subir. E é isso que está acontecendo. A gente bateu nos 25 mil dólares e agora estamos tendo mais um recuo, mais uma queda que, segundo esse indicador, aparentemente pode ser a última queda antes de uma retomada de alta mais consistente para valores mais altos. Então estamos alinhados aqui com esse gráfico, isso poderia acontecer e está acontecendo realmente. E quando abrimos aqui o gráfico diário do Bitcoin, vocês percebem o que aconteceu, né? O preço vinha formando aqui topos e fundos cada vez mais altos no gráfico até atingir a região dos 25 mil dólares nesse momento aqui. Foi aí que a queda começou e no dia de hoje, essa vela vermelha absurda aqui, representando essa queda de 10% no Bitcoin. E como vocês podem notar, o Bitcoin devolveu exatamente metade do movimento de alta, 50% do movimento de alta. Então ele saiu aqui de baixo, né, dos 17 mil dólares, foi até os 25 e agora nessa queda ele está nessa linha azul aqui, que é o 0,5, que é a metade do caminho, ou seja, metade do que a gente tinha ganho em todo esse processo aqui, desde junho para cá, a gente está devolvendo em poucos dias. Então, pode ser uma correção, digamos, saudável, né, se ele voltar a subir a partir dessa região, mas existe um risco grande aqui dele fechar abaixo dessa região aqui dos 21.400, ou pior ainda, abaixo dos 20.500, e aí ele vai cair para onde? Exatamente para aquele suporte que a gente viu dos 17.600, né? Esse ponto aqui. E aí, pessoal, começa a ficar feio, porque o mercado que estava ficando otimista vai voltar a ficar pessimista, o medo vai retornar e a chance da gente ter mergulhos mais profundos é grande. Mas não tenha pânico, não saia vendendo seu Bitcoin, porque por enquanto esse suporte aqui do 0,5, né, nos 21.400, está segurando o preço. O preço vai ficar variando ali 21.300, 21.500, 21.400. O importante é nessa região aqui o preço se consolidar, ele ficar aqui e voltar a subir a partir daqui. A gente não quer ver, por exemplo, o Bitcoin fechando o dia abaixo de 21 mil dólares, porque fica realmente preocupante, na minha opinião. E se o preço do Bitcoin está caindo, a mesma coisa acontece com relação à sua dominância, quanto que o Bitcoin representa no mercado de criptomoedas como um todo. E o Bitcoin, que já teve lá no passado 80% de dominância desse mercado, hoje está em 40% somente, né? Recentemente ele atingiu esse topo aqui de dominância, chegando próximo aos 50%, né? Essa região de resistência aqui na dominância, que vai dos 47% até os 49%. Você vê que o Bitcoin bateu nessa região diversas vezes nos últimos meses, sem conseguir romper, e dessa vez não foi diferente. Entrou nessa região e desabou a partir de então, saindo lá dos 48% e vindo aqui nos 40% de dominância. Isso significa que ao longo de todo esse período aqui, as altcoins ganharam espaço. E a gente viu isso acontecendo, né? Altcoins valorizando mais rapidamente do que o Bitcoin. E a tendência permanece a mesma, pelo menos pelos próximos dias, já que ele reverte geralmente dentro desse suporte roxo aqui embaixo, tá vendo? Sempre que a dominância entra nessa região que vai dos 40% até os 38%, depois o Bitcoin volta a ganhar dominância, ou seja, volta a valorizar mais rapidamente do que as altcoins. Isso ainda não aconteceu. Então a tendência ainda para os próximos dias ou semanas é que o Bitcoin continue perdendo dominância e as altcoins, portanto, valorizando acima do Bitcoin, como a gente pode ver aqui, por exemplo, a Ethereum. Esse gráfico mostra a valorização da Ethereum contra o Bitcoin. Então, se a tendência histórica da Ethereum é perder valor contra o Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, né? Vinha caindo, a partir de julho, o que aconteceu foi a Ethereum valorizando com muito mais força do que o Bitcoin, e isso ajuda, no caso, as outras altcoins também a ganharem valor acima do Bitcoin, gerando uma espécie aí de alt season, temporada das altcoins. Então, a Ethereum está próximo do merge, da atualização que vai acontecer, a Ethereum 2.0, isso acaba ajudando a subir seu preço e ela incentiva os investidores a comprarem também outras altcoins. Esse indicador na tela é justamente o indicador Altcoin Season, temporada de altcoin. E como é que ele funciona? Se 75% do top 50 das criptomoedas
performar melhor do que o Bitcoin nos últimos 3 meses, significa que estamos numa temporada das altcoins. E sim, 84% estão acima do Bitcoin. Então, top 50, 84% desse top 50 está dando mais retorno do que o Bitcoin. Estamos numa temporada de altcoins, como vocês podem ver nesse gráfico. Notem que a gente vinha aqui com esse indicador caindo, ou seja, Bitcoin Season, temporada do Bitcoin, quando apenas 25% do top 50 ganha mais do que o Bitcoin. Então a gente passou por isso aqui por vários meses, né, ao longo de 2022 e foi revertido mais ou menos junto com a Ethereum, né? Quando a Ethereum começou a subir, esse gráfico também começou a subir e agora ele está lá no topo, pessoal, lá no topo mesmo, em 84%. Portanto, vem sendo mais interessante para o investidor apostar em altcoins do que ficar posicionado no Bitcoin. Altcoins vem dando mais dinheiro, que é o que o investidor gosta, né? Mas até onde vai isso? E eu quero passar para vocês uma data, e não baseada na minha cabeça, e sim baseada em gráficos dos mercados. A gente tem que seguir as baleias, os grandes investidores. E o que eles estão sinalizando para a gente? Vamos abrir esse gráfico aqui, que mostra as apostas dos investidores no mercado de opções. No caso, aqui a gente está falando sobre Ethereum. O que eles estão achando da Ethereum? Notem aqui que interessante. Esse gráfico ele representa o período de setembro. Setembro é justamente quando vai acontecer a atualização da Ethereum, o The Merge. Portanto, a gente sabe que tem uma tendência do pessoal valorizar esse evento. E o investidor não é bobo. O que ele está fazendo aqui nas opções? O preço atual da Ethereum estava aqui, $1.700, e com medo de perder uma valorização da Ethereum, que contratos de opções os investidores estão comprando? Está aqui, ó. Eles compram valores acima de $1.700. Portanto, se a Ethereum subir, eles têm a opção de comprar Ethereum no valor mais baixo. Então, é uma vantagem para eles. Eles compraram contratos em diversos valores, aqui, ó, $2.800, $3.400. A maior parte das opções foi comprada num valor aqui entre $4.000 e $10.000 por Ethereum, tá? Então, olha o nível de otimismo desses investidores até o final de setembro. Então eles realmente estão extremamente otimistas com a valorização da Ethereum até o final de setembro, mas o que acontece após a atualização da Ethereum, ou seja, no mês de outubro? Está aqui o gráfico. Olha a mudança completa de posicionamento dos grandes investidores. Nesse caso, eles apostam numa queda, eles compram contratos de opções no sentido contrário. Os traders estão pagando um prêmio por uma proteção em queda de preço. Então eles estão falando o seguinte, eles apostam que o preço pode cair aqui até a região de $1.200, né, a maior parte deles, e também mantém aqui uma mesma aposta até a região de $3.800. Uma situação completamente diferente do que eles apostam em setembro. Como a gente viu ali, muitos apostando entre $4.000 e $10.000, alguns apostando até em $50.000 por Ethereum, mas quando a gente passa para depois da atualização, ou seja, para o mês de outubro, muda o cenário. Eles compram contratos para protegê-los de quedas de preço da Ethereum, que podem ser até $1.200. Isso indica para a gente o momento exato onde aquele otimismo exagerado se torna pessimismo. Isso tende a fazer o mercado também cair, né? Ethereum cair e trazer junto as altcoins. Portanto, o que eu penso em fazer? Bom, se os grandes investidores estão super otimistas ao longo do mês de setembro, pelo menos até a data da atualização, que se eu não me engano é 15 de setembro, bom, vamos seguir com eles, né? Vamos apostar na direção da alta para essas altcoins e para Ethereum até lá, mas a partir desse momento, né, ou talvez um pouquinho antes, sair fora do mercado, porque pode ocorrer essa forte correção no mês de outubro. Eu não quero perder dinheiro com altcoins. Então a gente pode seguir as baleias, seguir os grandes investidores para evitar uma surpresa indesejada. E isso que esses investidores estão fazendo estão alinhados com o gráfico arco-íris da Ethereum. Sim, gráfico arco-íris não existe somente para o Bitcoin, existe também
para Ethereum e nos traz uma indicação bem interessante. Olha aqui, a linha preta é o preço da Ethereum ao longo da história, né, desde o seu início, e aqui vocês têm as faixas do gráfico arco-íris. Cada cor aqui significa uma coisa. Obviamente, quanto mais abaixo aqui essas faixas azuladas, esverdeadas, significa que a Ethereum está barata, e quando a Ethereum atinge essas faixas aqui de cima, né, rosa, laranja, significa que ela está sobrevalorizada e, portanto, se deveria vender a Ethereum e sair do mercado. Notem o que aconteceu recentemente. A Ethereum bateu exatamente na última faixa, aqui no fim da última faixa, ou seja, estava indicando para a gente que estava realmente muito barato aqui nessa região de $900 por Ethereum. E a partir daqui, como é esperado historicamente, voltou a subir. Olha só, quando entra nessa faixa, nesse momento aqui, por exemplo, em março de 2020, aquela crise absurda, chegou a furar o gráfico para baixo, sem problema. Indicava para a gente o quê? Oportunidade histórica de compra, e realmente foi. Você reclamaria hoje de ter comprado Ethereum a $110? Não, né? O gráfico te falava isso. Mesma coisa aqui atrás, lá no início da Ethereum, quando bateu nos 44 centavos de dólar, ó, entrando nessa primeira faixa azul aqui, também excelente ponto e reversão de preço. Mas isso a gente já sabe. Só que o que acontece toda vez que a Ethereum bate nessa faixa aqui embaixo, nessa faixa azul, e sobe? Ela sobe sempre para a mesma faixa, que é essa faixa verde aqui, quase no meio do caminho, que indica acumulação, tá? Então é hora de acumular Ethereum. Você fala, vou acumular Ethereum. Olha a pegadinha. Ela bate nessa faixa verde e desaba na sequência, como se fosse uma armadilha realmente, né? Aconteceu aqui na primeira vez que entrou na faixa azul, aconteceu aqui também em março de 2020, né? Ó, entra nessa região aqui, né, que é a primeira faixa, volta a subir com tudo. Vai até onde? Vai até justamente essa faixa verde. A partir daqui, desaba. Cai mais uma vez, uma armadilha para a gente antes de voltar a subir. Mesma coisa agora. Estava lá na faixa azul, né? Caiu até a primeira faixa, voltou a subir com tudo, chegou aonde? Na mesma faixa verde do gráfico arco-íris, e agora a Ethereum está dando uma desabada que a gente não sabe até onde vai. Então é uma armadilha que pode acontecer e que pode acontecer mais forte, inclusive em outubro, como a gente viu lá os grandes investidores apostando, pode ter uma queda mais pesada da Ethereum, né, voltando aqui o preço para patamares bem abaixo, e depois sim a gente ter a subida final, como aconteceu em toda a história. Depois dessa queda que a gente tem aqui, ó, olha só o que aconteceu. Alta histórica. Depois dessa queda que a gente teve aqui, olha o que aconteceu. Alta histórica. Então, como eu falei para vocês desde o início do vídeo, aparentemente essa é a última correção que a gente pode ver antes do preço voltar a subir de verdade, com mais força. Então, apesar de ser assustador, é um movimento esperado e que pode ser positivo para aqueles que estão acumulando criptomoedas no fundo, né? Você comprar aí ao longo dessa queda e depois que voltar a subir, aí sim a gente vai romper, o Bitcoin rompe os $25 mil, a Ethereum também rompe esse patamar atual e vão buscar valores mais altos. E como vocês viram nesse vídeo, eu falei muito sobre mercado futuro e sobre altcoins, que são duas coisas que estão no nosso produto Sinais Futuros. São sinais enviados para vocês no mercado futuro, onde você pode fazer alavancagens e também apostar tanto na alta quanto na baixa. E a gente apostou na baixa ao longo de todo esse movimento de queda, acertando a direção, e vejam os resultados que a gente teve lá no nosso grupo dos Sinais Futuros no Telegram. Tá aí na tela para vocês, já percebem aqui pelo primeiro sinal, né, do BNB. A gente pegou o alvo 2, 25% de ganho, mas vamos começar aqui. Como é que funciona? Esse é um sinal que a gente posta para vocês. Cor vermelha significa o quê? Significa short, ou seja, estamos apostando na queda do ativo, no caso do ativo BTC. Nós estávamos apostando que o Bitcoin cairia de preço. E mais do que isso, entramos alavancados em 10 vezes, tá? Então o alvo 1 estava aqui em $23 mil mais ou menos, alvo 2 em 22.800, alvo 3 em 22.400. E o que aconteceu na sequência foi alvo 1 atingido, né? Logo de cara aqui atingiu, bateu, já ganhou 3,67%. Mais para frente, outros sinais sendo lançados, né? ETC apostando na baixa também e já pegando o alvo 1. Na sequência, XRP apostando na baixa também. E aqui vocês percebem a confirmação do Bitcoin atingindo o nosso segundo alvo, já dando praticamente 11% de retorno somente nesse sinal, tá? Aqui na frente, mais um sinal de baixa, no caso para Litecoin.
a XRP já pegando o alvo aqui, ó, o primeiro alvo, ganhando 2,60. Na sequência, um primeiro sinal apostando no long, ou seja, na alta do ativo, por isso que ele tem a cor verde, né, diferente do que a gente aposta na baixa. E, no caso, esse sinal deu errado. Olha aqui, o stop na use, né? Então deu errado. A Litecoin bateu o alvo 1, depois o Bitcoin finalmente bate o seu terceiro alvo aqui, ó, pegando 30,75% de ganho nesse movimento de queda. ETC pegou alvo 2, Litecoin pegou alvo 2, XRP alvo 2, BNB alvo 3, 60% de ganho nesse sinal, pessoal. Absurdo. ETC bate finalmente o alvo 3, 33%. XRP finalmente pega o alvo 3, 30% mais ou menos também. E aí a gente finalmente lança aqui, como vocês podem ver, um outro sinal long, positivo, né? Apostando na alta da Uni e acerta, pessoal. Mesmo no movimento de queda, o mercado desabando, os nossos traders apostaram no ativo na alta e pegaram alvo 1, como vocês podem ver aqui. Já pegaram alvo 1, tá, pessoal? Então, já ganhando cerca de 4,5%. Portanto, é isso. É assim que funciona os nossos sinais futuros, né? Atuando no mercado futuro, apostando tanto na alta quanto na baixa e, algumas vezes, alavancado. Então, quem tiver interesse nesse tipo de produto, contando com a nossa ajuda profissional, o link para esse produto está aqui embaixo na descrição. Enfim, esse é um vídeo completo sobre a situação do mercado de criptomoedas. Se você curtiu, deixa aquele joinha aí para colaborar com o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, porque a gente está precisando, não está fácil para ninguém. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.